Olá, queridos amigos e amigas. Como dissemos na semana passada, durante este mês nós vamos trazer aquilo que foi destaque em 2020. Veja agora os detalhes aqui na NN. A primeira história é de Maria Kravchuk. Buscando preencher o vazio de sua alma, ela encontrou o que tanto buscava por meio do sinal do Canal da Esperança da Ucrânia. Maria conta como isso aconteceu. Em 2012, meu marido faleceu e eu me senti horrível. Nada poderia me fazer feliz nesta vida. Eu não queria ver ninguém, não queria conhecer ninguém. Uma vez liguei a TV e me deparei com o Hope Channel Ucrânia. Assisti um sermão sobre Jesus Cristo e senti que algo parecia um brilho que me deu esperança. Eu absorvi todos os programas. Passei 3 anos assim. Meu humor começou a melhorar. Parece que eu tinha fome espiritual. Algo me ajudou a tomar minha decisão final. Foi um centro de reabilitação. Ali eu tive alguns procedimentos. Eu conheci uma mulher adventista. Nós nos conhecemos, começamos a conversar e ela me convidou a ir à igreja. Quando cheguei a esta igreja, fiquei surpresa por haver homens e mulheres, irmãos e irmãs, e por haver um pastor entre eles. Ele apertou minha mão como se me conhecesse e me recebeu com um sorriso feliz. Isso também me surpreendeu, que as pessoas recebam os outros dessa maneira. Eu senti uma atmosfera muito acolhedora. Eu percebi que é a minha igreja e tomei uma forte decisão de ser batizada. O batismo foi celebrado em uma atmosfera solene. Fiquei preocupada, mas foi o melhor dia da minha vida. Chorei de felicidade porque aceitei a Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo promoveu diversas ações para amparar o maior número de pessoas em 2020, especialmente no tocante ao novo coronavírus. Em abril, mostramos o que os adventistas estavam realizando em diversas partes da China. Na cidade de Shenyang, na província de Liaoning, mais de 10 igrejas se uniram para doar alimentos às comunidades locais, a trabalhadores na linha de frente contra o coronavírus e a policiais e funcionários do governo. Em Gongshuling, mais 8 igrejas se uniram no serviço por meio de 40 voluntários. Eles beneficiaram a 3.000 pessoas. Da China, atravessamos a fronteira para o interior da Mongólia. Na cidade de Baotou, 4 igrejas prestaram auxílio a 260 pessoas. Uma das voluntárias é uma senhora que está numa cadeira de rodas. Voltamos para a China, para a cidade de Jinzhou, onde os adventistas beneficiaram a 1.400 pessoas. Na igreja de Yalan, mais ajudas. Vamos agora à capital chinesa, Pequim. Ali, líderes adventistas souberam que os voluntários que estavam na linha de frente contra o coronavírus estavam sem máscaras. A igreja então comprou e doou 4.000 máscaras. A igreja de Fanjiatun comprou suprimentos para os necessitados. 900 pessoas foram beneficiadas. As igrejas adventistas na cidade de Bengbu entregaram suprimentos para diferentes comunidades e trabalhadores. 7.000 pessoas foram beneficiadas. Alguns deles mostraram desejo de visitar nossas igrejas e receber estudos bíblicos. Os fiéis da igreja de Xinjiang
compraram 13 mil máscaras para 2 aldeias. O governo local elogiou a bondade da Igreja Adventista. Mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas. Na província de Heilongjiang, meios de comunicação estatais noticiaram as boas obras da Igreja Adventista. Mais de 20 fiéis se uniram ao grupo de voluntários para beneficiar cerca de 150 pessoas e 12 famílias de baixa renda. A igreja de Zhongshan comprou alimentos, equipamentos de proteção e desinfetantes que foram distribuídos aos residentes. 170 pessoas da comunidade expressaram desejo de visitar a igreja. As igrejas adventistas na cidade de Kitaihe distribuíram arroz, farinha, óleo e máscaras para os moradores. A igreja de Dongting em Wishi doou materiais de desinfecção e máscaras para as comunidades vizinhas, beneficiando mais de 300 famílias e 3 grandes organizações. A igreja de Lantian ajudou a 2 escolas primárias e um colégio a comprar suprimentos para seus alunos e professores. O governo local e os conselhos escolares disseram: o vírus é cruel, mas a bondade da Igreja Adventista aqueceu nossos corações. Em Hong Kong, 3 igrejas adventistas entregaram kits de proteção, incluindo livros missionários para ser compartilhados. Bem, amigos, se Deus quiser, na próxima semana traremos mais notícias do que foi destaque em 2020. Até lá, nós vamos juntar notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. These dogs and their owners are thrilled that these one-year in mission volunteers have become a part of their community. The young volunteers came to Ecuador's capital city, Quito, to share the love of Jesus. And surprisingly, this includes taking care of dogs. The story begins when a Global Mission pioneer couple, Christian and Maribel, moved into this community and found no Adventists living here. Queríamos llegar a un grupo de... We wanted to reach a group of professional people who, for various reasons, have not included the church in their hearts and lives. Como iglesia no hemos llegado a tocar sus corazones, su vida. In this upper middle-class neighborhood, people seem to have everything they need, like nice houses and cars. The challenges in this place are that people don't open their hearts easily. First, we wanted them to open the doors to their homes. Christian and Maribel started by finding out what the people truly needed. Since this was a large community, they recruited a team of one-year in mission volunteers to help them. Here's what the team discovered. Community members really needed help taking care of their pet dogs. There were quite a few people who wanted their dogs to be walked, and the one-year in mission team helped with this. They helped by walking the dogs, caring for them, and they even held a health fair for pets. By taking care of the dogs, the team got to know the owners. Our objective is to reach people with a relationship by making friends, visiting them, and going to the park with them. Because of these new friendships, community members started scheduling Bible studies when planning walks for their dogs. Over time, several people gave their hearts to Jesus. I feel happy when someone accepts Jesus. It's gratifying to know that they know and believe in a God of hope and love. Now, because of walking dogs and building relationships, a new congregation of believers meets each Sabbath and is still growing. Please pray for this group as they share the love of Jesus in this large city. Pray for Global Mission pioneers like Christian and Maribel, as well as the one-year in mission team. God is using them to change lives here in Ecuador.
Saudações fraternas. Como é do conhecimento geral, encontramos-nos numa fase da evolução pandémica com maior risco de contágio, mais casos ativos e maior pressão sobre os hospitais. Esta situação levou as autoridades a decretar o estado de emergência. Apraz-nos constatar que no nosso país os serviços de culto são considerados atividades essenciais. Esta contemplação é um reconhecimento de todo o esforço e a ação das Comissões de Liberdade Religiosa e Diálogo Interreligioso. Também reconhece a confiança que as autoridades governamentais e de saúde depositam na seriedade e no sentido de responsabilidade das confissões religiosas como parceiros no combate a esta crise pandémica. Acima de tudo, vemos a mão de Deus a agir para proteger a sua Igreja e no acompanhamento das autoridades por quem estamos a orar, seguindo a recomendação de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 2. Com este sentimento de gratidão e de grande responsabilidade, poderemos continuar com as nossas igrejas abertas no estrito cumprimento das regras da Direção-Geral de Saúde, plenamente contempladas no plano de contingência do UPASD e nas suas atualizações. Durante o período do estado de emergência, poderemos deslocar-nos às nossas igrejas para os serviços de oração, escola sabatina e culto. Devemos ter consciência do aumento da responsabilidade que recai sobre nós nas circunstâncias atuais. Esta também é uma oportunidade para testemunharmos perante todos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja com alto sentido de responsabilidade cívica, amor fraterno pelo próximo e, ao mesmo tempo, zelosa pela liberdade de culto e pelos princípios de saúde. Neste período em que o maior número de cidadãos e cidadãs ficarão nas suas casas, o nosso testemunho de Cristo, a esperança da humanidade, através de contactos telefónicos, uso das redes sociais, é não apenas uma oportunidade para corresponder às necessidades atuais, mas, acima de tudo, um dever espiritual. Utilizemos e divulguemos os instrumentos evangelísticos digitais que estão à nossa disposição, como as emissões da Novo Tempo Portugal e do Departamento de Jovens, a revista eletrónica Sinais dos Tempos, a partilha de livros digitais disponibilizados pelo UPASD, pela publicadora Servir, os estudos bíblicos online e os diferentes sites que disponibilizam materiais para o culto familiar, a família e o evangelismo. Se estiverem impossibilitados de se reunirem presencialmente, utilizem os serviços de reuniões virtuais disponibilizados pelas igrejas locais. Oramos pelas pessoas pertencentes aos grupos de risco e pelos nossos LAPI, pedindo a proteção de Deus e encorajando que sejam muito cuidadosos com a proteção individual e familiar. Que haja em cada um de nós o cuidado de nos protegermos para proteger a saúde destes nossos queridos que merecem todo o nosso amor e todo o nosso cuidado. Oramos por quem está doente com a Covid-19 ou com outras doenças. Oramos transmitindo conforto para quem perdeu um ser querido por doença ou por outro motivo. Oramos por quem está a lutar pela sua saúde e pela vida e pelos seus familiares. Com grande sentido de responsabilidade e com o coração repleto de segurança nas promessas de Deus, termino com o texto de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1 e no versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, façamos o que está ao nosso alcance para nos protegermos e para proteger os outros, mas não tenhamos medo. Não tenhamos medo porque Deus está conosco. Ele é fiel com as suas promessas. O temor é um sinal de apreensão, apelando a sermos cuidadosos, mas não podemos deixar que Ele nos domine como se fosse o nosso Senhor. Jesus Cristo, a esperança, é o nosso Senhor. O Espírito de Deus em nós liberta-nos do temor para continuarmos cuidadosos e responsáveis, mas proativos com uma mensagem de fé e de esperança. Apoiamo-nos no poder de Deus, no seu amor e amor que temos pelo próximo.
Procuramos uma atitude e uma ação de bom senso que seja temperante, equilibrada e moderada. Enfrentamos esta situação como temos feito até aqui, com responsabilidade, amor e grande espírito de missão. Que Deus vos proteja e vos guarde. Que o Senhor proteja cada um de vós, as vossas famílias, a sua e a nossa Igreja. Já alguma vez te perguntaste, se Deus é amor, porque é que Ele permite o mal? Já alguma vez te perguntaste, porque é que Deus permitiu certas coisas na minha vida? Talvez a tua luta seja diferente. Talvez a tua pergunta é, será que Deus irá me perdoar? Se a vida perdeu o seu sentido, deixa esta ser a tua oração. Para te ouvir, dá-me pés para caminhar, mãos para ajudar o aflito, dá-me fé para te seguir. Por tua graça ser um servo, refletir a tua luz. Quero desejar tua glória, quero desejar tua cruz. Eu irei, Senhor, seguir o teu mandar, o conforto deixarei. Onde for então será meu lar, eu irei, eu irei. Deixarei minhas ambições, cortarei qualquer raiz que esteja a me impedir de me entregar a ti, de me entregar a ti. Pela fé viverei, dá-me força para vencer. Eu irei, Senhor, seguir o teu mandar, o conforto deixarei. Onde for ali, então será meu lar, eu irei, eu irei. Onde poucos te conhecem, eu irei, só por ti eu viverei. Eu irei, pois meu viver pertence a ti, eu irei, eu irei. Queria dar as boas-vindas a todos os presentes, em especial àqueles que não puderam vir à nossa igreja hoje e estão a acompanhar-nos através da internet. Que possa ser realmente um sábado abençoado e possamos todos sentir a presença de Deus ao longo deste dia. Tem sido dias difíceis,
Vamos ver se conseguimos pôr o computador a funcionar. Dias complicados estes. E este ano que passou foi certamente um ano complicado para todos. No sábado passado estava ali atrás a preparar-me para entrar para a tribuna e relembrei muitas vezes em que estive ali atrás à espera de entrar para uma festa de Natal, para um ensaio, para uma cerimónia de investidura de jovens. Este foi um ano em que muita coisa deixou de ser feita nesta igreja. E os jovens em especial sentem isso de uma maneira dolorosa, digamos assim. Foram oportunidades que não foram aproveitadas, que não aconteceram e que não sabemos se voltarão a repetir ou não. Todos nós, ao chegar ao final do ano passado, final do ano 2020, ficámos com a esperança de que vai terminar este ano que foi terrível para muitos de nós, com grandes alterações na nossa vida, e ficámos com a esperança de que este novo ano que iria começar pudesse ser diferente. Mas infelizmente já nos apercebemos que está a ser exatamente igual, se não pior, do ano que passou. Temos este frio que não estávamos habituados, já há uma série de dias que nos castiga, digamos assim, que nos deixa desconfortável. Continuamos em situação de pandemia, com o número de casos a aumentar cada dia, com o número de mortes a aumentar cada dia, sem uma perspectiva de fim desta situação. E isto faz com que nós, que já vínhamos cansados de um ano, praticamente um ano, a debater com estas alterações, com este medo de uma pandemia que não sabíamos bem como é que se manifestava e que consequências é que teria para todos, percebemos que este cansaço vai ter que ser posto de lado, porque vamos ter que continuar a lutar, continuar a ter força, continuar a ter disciplina, continuar a cumprir as regras, para que possamos um dia voltar aqui, como eu lembrei ali atrás, para fazer uma santa ceia, onde nos podemos abraçar todos uns aos outros e cumprimentar todos uns aos outros, onde podemos ver os nossos jovens aqui a cantar e a fazer uma peça, onde podemos ter cerimónias de investidura, onde podemos ir acampar, ter acampamentos nacionais, regionais, jornadas, tudo isso que ficou por fazer, e nós sabemos que com a disciplina de todos, a vontade de todos, a coragem de todos e a ajuda de todos vamos conseguir voltar a ter estas oportunidades. O Ano Novo é sempre uma altura de compromissos. Este ditado Ano Novo, Vida Nova, mas no fundo aquilo que sobressai são os velhos hábitos. Eu não sei, eu penso que com vocês é a mesma coisa, quando chegamos ao final do ano, fazemos uma avaliação mais ou menos do que aconteceu e fazemos sempre alguns compromissos para o ano seguinte, não é? Vou só dar algum exemplo. Fazer o ano bíblico. Já estamos a dia 16, não é? Portanto, para a maioria de nós que tentou fazer o ano bíblico, já ficou pelo caminho. Depois tentamos estudar a lição da escola sabatina todos os dias, mas às vezes não conseguimos cumprir também esse voto. Outros dizem, vou mudar a minha alimentação agora, vou ser vegetariano. E quando não há hipótese, resvalamos e não conseguimos cumprir esse compromisso, esse desejo. Todos nós fazemos planos, estabelecemos compromissos, promessas para um ano que se inicia, mas muitas vezes não passam disso mesmo. Promessas que não sobrevivem ao final do mês de janeiro, porque não nos conseguimos disciplinar, não nos conseguimos organizar ou as circunstâncias da nossa vida não permitiram isso. Às vezes fazemos tais promessas
que não estão de acordo com aquilo que são as nossas possibilidades, com aquilo que são as nossas capacidades, nem com aquilo que nós somos. Fazemos promessas irrealistas e isso traz-nos dificuldades. Com Deus, também, habitualmente, é uma época em que fazemos novos planos. Passar mais tempo em oração, estudar mais a Bíblia. Mas será que nós temos bem a noção de quem é que nós somos? O que é que nós somos? Aquilo que é o nosso íntimo? Será que nós nos perguntamos quem é que sou eu perante Deus? Como é que Deus me vê? Como é que Deus quer que eu seja? Qual é que é a minha identidade? Onde é que eu pertenço? A que grupo é que eu pertenço? A que comunidade é que eu pertenço? Eu gostava de vos trazer uma família bíblica que tinha algumas particularidades, que tinha também alguns sonhos, mas que nós podemos usar para ilustrar aquilo que são os nossos planos e os nossos falhanços quando começa um ano novo. E a família que eu queria falar era a família de Jacó e Esaú. O pai chamava-se Isaac, a mãe chamava-se Rebeca, e este lar tinha sido formado de uma maneira milagrosa, digamos assim. O pai de Isaac não queria que ele casasse com as mulheres cananeias, com as mulheres daquela terra. Então disse a um servo: olha, vais à terra tal e Deus vai-te mostrar qual é a mulher que tu vais trazer para cá para casar com o meu filho. E obrigou o seu servo a jurar que não voltaria até identificar a mulher que Deus tinha escolhido para Isaac. E assim foi, nós conhecemos esta história. Ele foi até à terra dos familiares de Isaac e Deus revelou miraculosamente a este servo que Rebeca seria a mulher de Isaac. E ela veio com este servo, casou com ele, e deste casamento nasceram 2 irmãos gêmeos, Isaac e Esaú. Portanto, nós vemos que isto era uma família que tinha tudo para ser feliz. Deus estava a guiá-los, Deus tinha guiado aquele casamento, Deus tinha abençoado aquela família no seu início e, portanto, tudo parecia encaminhar-se para que esta família pudesse ser um pilar na comunidade, pudesse ser uma bênção de Deus para os outros que estão à sua volta e que Deus se manifestasse na sua vida grandemente. Portanto, tínhamos uma família que orava a Deus. Isaac orou muito a Deus para que Deus lhe encontrasse a sua esposa e escolhesse a sua esposa, mas desde o momento em que a Rebeca ficou grávida, alguma coisa aconteceu. Aqueles bebés, aqueles gêmeos, dentro da sua barriga, lutavam um com o outro e ela estranhava o comportamento daqueles 2 bebés. Deus revelou-se a esta família de uma maneira especial e disse-lhes: esses bebés vão ser abençoados por mim, mas o mais velho irá servir o mais novo. Isto era claro, tinha sido revelado a Isaac e a Rebeca quais eram os planos de Deus. O mais velho vai servir o mais novo. Bom, como é que no gêmeo nós conseguimos saber qual é que é o mais velho e qual é que é o mais novo? Nasceram os 2 no mesmo dia, não é? Sabemos que aquele que foi o primeiro a nascer, esse era o mais velho. E pôs um laço em Esaú, que era o mais velho, e a seguir, quando ele nasceu, veio Jacó, de que maneira? Agarrado ao calcanhar do seu irmão. Não sais sem mim. Portanto, a luta que começou entre estes 2 irmãos na barriga de Rebeca continuou cá fora. Isaac começou a apaixonar-se mais pelo seu filho Esaú. Esaú era um caçador, era ruivo e muito peludo. Rebeca preferia o seu filho Jacó, que era mais caseiro, ficava mais em casa, acompanhava mais a mãe nas suas tarefas. E assim esta família se foi desenvolvendo. Estes homens, estes jovens foram crescendo. Esaú ficou com uma personalidade que era um pouco impulsiva,
refletia pouco sobre as coisas, sobre as suas decisões. Tomava aquilo, a primeira coisa que lhe vinha à cabeça era aquilo que ele decidia e era aquilo que ele fazia. E numa situação, os irmãos podem ler em Gênesis, no capítulo 25, apesar de Deus ter dito o mais velho servirá ao mais novo, no fundo o que Deus estava a dizer é os privilégios de ser primogênito serão do mais novo e não do mais velho, mas mesmo assim esta família esqueceu isso, provavelmente porque Isaac, como era o chefe da família e gostava mais de Esaú, essa informação não vale a pena, se calhar enganámos, se calhar Deus não disse mesmo isso. E portanto manteve Esaú como, digamos, o seu primogênito. Mas Esaú um dia foi caçar, vinha muito cansado e sentiu o cheiro de um estofado de lentilhas gourmet, digamos assim, que Jacó estava a fazer. E Esaú, na sua impulsividade que o caracterizava, disse: olha, dá-me rapidamente um prato de lentilhas, porque se não deres eu vou morrer aqui, estou tão cansado. Jacó, cujo nome significa usurpador, suplantador, disse: ok, tudo bem, eu dou-te isto, mas vamos fazer uma troca. Eu dou-te as lentilhas e tu dás-me o teu direito de ser o primogênito. Como em tudo na vida, Jacó não queria muito bem saber, queria lá saber do que era ser primogênito ou não, da responsabilidade e dos deveres que isso trazia. Tudo bem, podes ficar com isso. Desprezou completamente o que significava ser primogênito numa família consagrada a Deus. E muito bem, isto continuou e nós, o tempo foi passando e esta família não, digamos, foi perdendo esta noção de que Deus os tinha guiado no início, de que Deus os queria continuar a conduzir, e quando chegou à sua velhice, Isaac decidiu que iria abençoar o seu primogênito para que ele continuasse, digamos, o nome da família. Esta questão do primogênito parece que é só uma questão de o primeiro a nascer, mas não. O primogênito herdava 2/3 dos bens da família. 2/3. Era também o primogênito, todos os primogênitos do povo de Israel, fossem das famílias ou dos animais, eram dedicados a Deus. Portanto, o primogênito tinha um papel especial nestas famílias. Mas Esaú não quis saber disto, nunca quis. Vendeu todas estas coisas, ou usou todas estas coisas em troca de um prato de lentilhas. E parece que nesta família ninguém queria saber bem do que é que tinha sido dito, do que é que diziam, a palavra que davam não tinha grande significado, nem aquilo que Deus tinha dito fazia grande peso com o passar dos anos. Então nós sabemos que Esaú e Jacó e Isaac tinham esta disputa. Isaac sabia que os seus dias estavam a chegar ao fim, e então ele diz assim a Esaú: olha, vai caçar. Eu gosto tanto quando tu vais caçar, quando tu trazes algo que tu caças, que apanhas, vai, caça, e quando vieres faz-me uma boa refeição saborosa como tu sabes fazer, e depois eu vou-te abençoar. E assim foi. Esaú saiu para caçar, mas Rebeca estava à escuta. Rebeca estava à escuta atrás da porta, atrás da cortina da tenda, e foi dizer a Jacó: olha, o teu pai vai abençoar o teu irmão, portanto vamos enganá-lo. Tu vais te disfarçar de Esaú, vais vestir a sua roupa, vais pôr a pele de ovelha por cima dos teus braços, porque o teu pai já não vê bem, e tu vais-te fazer passar por o teu irmão, e o teu pai vai-te abençoar a ti e não ao teu irmão. E Rebeca preparou uma boa refeição como Isaac gostava, e levou, e deu ao seu filho Jacó e disse: vai, agora entras, dizes que és Esaú,
e Isaac vai-te abençoar a ti e não ao teu irmão. É incrível como às vezes parece que a espiral de acontecimentos negativos na nossa vida não para, é sempre possível fazer pior. E esta família continuava nisto. Digamos que Rebeca achou que Deus precisa da minha ajuda para fazer cumprir aquilo que disse. Portanto, como Isaac não está a abençoar Esaú, então eu vou dar uma ajuda a Deus, vou fazer aquilo que ele não está a conseguir fazer para que Jacó tenha a supremacia sobre o seu irmão. E é isto que acontece. Isaac já via mal, Jacó entra com a refeição, o seu pai come, e a uma determinada altura Isaac desconfia. A voz é do meu filho Jacó, e quando toca nos braços diz, bom, mas o pelo é do meu filho Esaú, e ele faz uma pergunta: quem és tu, meu filho? Esta era a oportunidade de Jacó ser honesto e dizer, sou teu filho Jacó, lembra-te que Deus disse que era a mim que tu devias abençoar, que eu iria ser o primogênito, que o meu irmão ia estar sujeito a mim, lembra-te que Deus prometeu isto. Mas Jacó não escolheu isto e escolheu dizer, eu sou Esaú. E fez passar pelo seu irmão. E esta escolha teve consequências terríveis, irmãos, nesta família. Quando Esaú volta e percebe o que aconteceu, que a bênção do primogênito tinha sido entregue a Jacó, o seu ódio pelo seu irmão cresceu. Ele não foi capaz de reconhecer que tinha abdicado de ser o primogênito por um prato de lentilhas. As suas decisões eram um bocado inconsequentes, mas nesta altura ele decidiu que, assim que tiver a oportunidade, eu vou matar o meu irmão. Esaú passou a odiar Jacó ao ponto de desejar matá-lo. Jacó teve que fugir para a casa do seu tio Labão. A sua mãe, Rebeca, disse, olha, o teu irmão quer-te matar, por favor. Ele só está à espera que o teu pai adormeça, que o teu pai morra, e assim que o teu pai morrer, o teu irmão vai-te matar. Por favor, eu não quero ficar sem ti. Vai para a casa do teu tio Labão. Só que, naquele momento, Rebeca acabou de perder o seu filho, porque nunca mais na vida Rebeca ia ver Jacó. E, portanto, as consequências de uma mentira, as consequências de uma escolha, de escolhas erradas nesta família, fizeram com que esta família ficasse completamente destroçada, completamente dividida, com um irmão a desejar matar o outro assim que tivesse oportunidade. E agora nós temos Jacó que era aquilo que nós às vezes chamamos, e peço desculpa pela expressão, o menino da mamã, aquele que ficava em casa, aquele que não subia às árvores, aquele que preferia o conforto do lar do que a aventura do campo, a aventura de dormir ao relento, vai ter que, sozinho, ir pelo campo, ir pelo mato, dormir ao relento, estar no meio das férias, tudo aquilo que o seu irmão Esaú fazia, digamos, com uma perna às costas, porque estava habituado a sair para caçar, a dormir ao relento, a proteger-se dos animais selvagens e por aí fora. E agora, este menino caseiro, este homem caseiro que não estava habituado a fazer estas coisas, tem que andar sozinho uma distância longa até chegar à casa do seu tio Labão. Por vezes a vida leva-nos para caminhos inesperados. Se nós olharmos há um ano atrás, quem é que imaginava que a nossa vida ia ser como foi? Quem é que imaginava que em março íamos ficar todos fechados em casa? Que em abril ia continuar assim? Que ia morrer tanta gente no mundo por aí fora por causa de um vírus? A nossa vida mudou tanto, a nossa igreja fechou, deixámos de fazer as coisas.
que estávamos habituados a fazer, a viver da maneira que estávamos habituados a fazer. E Jacó sentiu isto no seu caminho até Harã, onde vivia o seu tio Labão. No meio deste caminho que era difícil, e eu acredito que muitas vezes, à noite, provavelmente, Jacó chorava. O que é que eu fui fazer? O que é que a minha mãe me levou a fazer? O que é que eu fiz ao meu irmão? Porque é que eu estou aqui no meio destas dificuldades? Eu que gostava tanto e tanto do conforto da minha casa e de repente vejo-me a dormir ao relento. E Jacó provavelmente terá chorado. Mas numa dessas noites, algo extraordinário aconteceu. Jacó tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada que liga a terra ao céu, e vê os anjos de Deus a subir e a descer sobre essa escada, e Deus diz que, olha, eu vou cumprir a minha promessa, a promessa que fiz a ti e à tua família. Tu vais ser uma bênção para todas as famílias da terra. Eu vou-te dar esta terra onde tu estás hoje. E uma das palavras mais bonitas que nós podemos encontrar na Bíblia, Deus vai dizer a Jacó nesta altura. Deus vai lhe dizer o seguinte, em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 15. Lembra-te que eu estou contigo para te guardar onde quer que andes, quer estejas no conforto da tua casa, ou quer estejas aqui ao relento onde estás desconfortável, quer estejas bem confortável a ter uma vida normal, quer estejas num contexto de pandemia, a ter dificuldades, a perder emprego, a ter pessoas na tua família que morrem. Eu estou contigo para te guardar onde quer que fores, por onde quer que andes, e para te fazer regressar a esta terra, à terra prometida. Não te hei de abandonar até cumprir tudo aquilo que te prometi. E digamos que este ânimo que Deus quis dar a Jacó é o mesmo ânimo que Deus nos quer dar hoje em dia. Estás no teu caminho desconfortável, mas eu estou ao teu lado. Eu vou-te guardar e vou cumprir a promessa que fiz de te dar uma vida eterna, de te colocar na terra prometida, e não te vou abandonar até cumprir aquilo que te prometi. Estas são as palavras de Deus. Mas este aproximar-se de Deus, de um homem que era mentiroso, que estava a sofrer as consequências do seu ato. Deus não esperou que Jacó se transformasse para ir ao encontro dele e para oferecer um pacto e para reafirmar as suas promessas. Foi mesmo estando ele na sua natureza pecaminosa, de mentiroso, que Deus vai ter com ele e diz: eu não saio ao pé de ti. Deus não quis que ele se transformasse primeiro. Deus quis primeiro que ele andasse e tivesse a noção de que Deus estava sempre, sempre ao seu lado. E na consequência desta revelação de Deus, Jacó percebe que não é merecedor deste amor, mas motivado por estas palavras de Deus, Jacó faz um compromisso com Deus. E Deus diz: se tu realmente, reparem, este homem era um homem mentiroso e era um homem sem fé, porque ele diz: se tu realmente cumprires isto que me acabaste de dizer, esta promessa, ele está a duvidar, está quase a pôr em causa aqui a promessa de Deus. Se tu cumprires isto, eu vou aceitar o teu amor. E este local eu vou criar aqui, construir aqui um santuário em teu nome. E esta pedra que serviu de travesseiro onde eu dormia vai ser uma coluna desse santuário. Embora não percebendo bem como, mas percebendo que Deus o estava a proteger e a abençoar, Jacó faz um compromisso de fidelidade, um compromisso de adoração, e sela esse compromisso com aquela pedra, com aquele marco que seria um futuro santuário dedicado a Deus. E, portanto, se fizermos aqui um ponto de situação, temos esta família que começou a ser construída por Deus na escolha de Rebeca para casar com Isaac.
está separada, os irmãos odeiam-se, a esposa mentiu ao marido e envolveu um dos seus filhos nesse ato. Esaú ficou ofendido com o seu irmão e jurou matá-lo assim que tivesse oportunidade. Jacó não teve outra hipótese senão fugir e abandonar a sua casa e nunca mais ver a sua mãe. Esaú, entretanto, casa com 2 mulheres cananeias, que era algo que Deus tinha dito que não devia ser feito e que o pai tinha pedido e a mãe tinham pedido para ele não fazer aquilo, mas Esaú não queria saber. Foi novamente impulsivo e casou com estas 2 mulheres. Digamos que Deus queria transformar Jacó neste caminho difícil que ele estava a percorrer. E muitas vezes Deus usa os caminhos difíceis para nos transformar. E nós temos que perceber e perguntar a Deus: será que tu me queres transformar em 2021 nestas dificuldades, neste caminho difícil que eu estou a percorrer? É isso que tu queres? Se for isso, Deus, deixa-me compreender, ajuda-me a perceber o que é que eu devo alterar na minha vida. E quando Jacó chegou à terra do seu tio Labão, Jacó, que significava usurpador ou enganador, vai perceber o que é que significa ser realmente Esaú na sua vida. Ele assumiu o lugar de Esaú perante seu pai, mas agora a vida vai lhe demonstrar o que é estar no lugar de Esaú verdadeiramente. E o enganador, Jacó, passa a ser o enganado. E nós sabemos que durante estes anos que Jacó esteve com o seu tio Labão, Jacó foi enganado inúmeras vezes, vez após vez. E ele percebeu, provavelmente, como é que o seu irmão Esaú se teria sentido quando percebeu que foi enganado pela sua mãe e pelo seu irmão. E começou logo no início. Jacó chegou e apaixonou-se por uma das suas primas, Raquel. Mas Raquel era a mais nova. E naquela altura, a primeira a casar era a filha mais velha, não era a filha mais nova. E então, Labão enganou Jacó e fez com que ele casasse primeiro com a sua filha, Lia. E como é que ele fez isto? Esta história dava uma telenovela, irmãos. Ou um filme de Hollywood. Ele embebedou Jacó. E Jacó, quando foi perante o sacerdote que oficiava o casamento, nem percebeu bem quem é que estava ao lado dele, se era Raquel ou se era Lia. E ele casou com Lia. E depois, no outro dia, quando ele acordou, quando recuperou e olhou para o lado e viu que com quem ele estava casado não era a sua Raquel, mas era a irmã dela, ele percebeu o que era ser enganado. Mas não ficou por aqui. E ele disse: então eu vou trabalhar. Reparem, ele quis casar com Raquel e Labão disse: olha, trabalhas para mim 7 anos e eu dou-te a minha filha. Ele trabalhou 7 anos e ele não lhe deu a filha, deu-lhe a outra filha, deu-lhe Lia. E ele disse assim: então eu trabalho mais 7 anos por Raquel. Está bem, pode ser. E ele acabou por casar também com Raquel. E depois passou a ter 4 mulheres. Raquel era a mulher que ele amava, Lia era a mulher com quem ele tinha casado primeiro, e 2 servas. Cada uma delas tinha uma serva que também iriam coabitar com Jacó e iriam ter filhos de Jacó que mais tarde viriam dar origem às tribos de Israel. E Jacó percebeu que custa ser enganado. E o meu irmão deve ter sofrido. Mas isto não ficou por aqui. Labão mudou o ordenado de Jacó vezes atrás de vez. Labão dizia assim: olha, tu podes ficar com o gado que for malhado, e aqueles que têm só uma cor ficam para mim. Deus abençoava Jacó.
o melhor do gado ficava malhado. E quando Labão se apercebia disso, não, agora vamos mudar as coisas, agora eu fico malhado e tu ficas com este. E foi trocando, enganando sucessivamente Jacó ao longo destes anos. Digamos que desta vez Jacó fez de Esaú involuntariamente e percebeu o que era estar no lugar daquele que era enganado. 2 esposas, 2 servas, mas ele só amava uma daquelas mulheres. E depois esta família também começou a ter alguns traços disfuncionais. Jacó era alugado pela sua esposa Lia para dormir com ele. Depois as coisas não corriam bem, porque Raquel, que era de quem ele amava, não conseguia ter filhos. E Lia conseguia gerar descendência. As coisas não corriam bem. E ele acabou por permanecer durante 20 anos com Labão, a ser enganado, a relembrar-se constantemente que tinha sido enganado no seu casamento, a ver o seu ordenado ser alterado conforme a vontade do seu tio, e ele percebeu perfeitamente o que era ser enganado e não ser o enganador. A partir de uma determinada altura, Deus disse, olha, está na altura de voltares para a terra de onde tu vieste. E Jacó ficou com medo. Ele sabia bem o que é que Esaú teria sentido. E quando fugiu, ele lembra-se, o meu irmão ia-me matar. E agora eu vou voltar para lá? E se o meu irmão ainda pensa em matar-me? Eu tenho 2 mulheres, tenho Raquel depois teve 2 filhos. Tenho os meus filhos, tenho as minhas servas, tenho o meu gado. Eu vou voltar para a minha terra e se Esaú me quer matar, se ele continuar a querer matar-me, o que é que vai acontecer? E é nesta altura que Deus vai dizer, eu prometi, lembra-te, há 20 anos atrás, quando tu caminhaste para aqui, quando tu dormiste ao relento, quando estavas desconfortável, eu fiz-te uma promessa que nunca te abandonaria, por isso, Jacó, não tenhas medo de voltar. Eu lembro-me sempre, quando Deus faz estas promessas de são mais aqueles que estão à tua volta e eu estou ao teu lado, não tenhas medo, lembro-me sempre do profeta Eliseu e do seu servo. Nos momentos em que nós estamos cercados dos problemas, cercados pelas dificuldades, achamos que não há solução. Eliseu orou a Deus e disse, abre os olhos ao meu servo para que ele veja aquilo que eu consigo ver. E quando Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, o que é que ele viu? Estava cercado por anjos de Deus que o estavam a acompanhar e a proteger durante aquelas dificuldades. Muitas vezes nós precisamos que Deus abra os nossos olhos para nós vermos que são mais aqueles que estão connosco no monte, ao relento, no percurso difícil, na luta, são mais aqueles que estão à nossa volta do que aqueles que estão prontos para nos criar dificuldade. E isto tranquilizou Jacó, mas não totalmente. Saber que Deus ia estar com ele. O medo continuava lá. E nós sabemos que esta história continua. Esta história continua e Jacó, com medo, divide os seus servos e a sua família em vários grupos e vai enviando um de cada vez. E ele sabia que o seu irmão Esaú estava a vir a caminho com 700 homens, 700 soldados vinham com ele. E ele sabia que eu não vou poder fazer nada. Se Esaú me quiser matar, eu não vou poder fazer nada, Deus. Ele orou a Deus sobre isto. E ele sentiu que precisava de uma comunhão mais íntima, mais pessoal com Deus. E ele mandou todas as suas coisas, toda a sua gente e ficou sozinho durante a noite. E orou, e orou, e orou a Deus. E nós sabemos que vem um anjo, o próprio Jesus veio ter com ele, e que lutou com Jacó. E Jacó lutou, até não poder mais. E de manhã, quando o sol estava quase a nascer, o anjo disse, deixa-me ir.
E Jacó tinha percebido que sem Deus, não conseguiria fazer aquele caminho de volta. E ele diz: eu só te deixarei ir se tu me abençoares. E agora, 20 anos depois, Jacó vai ouvir a mesma pergunta: como é que te chamas? Quem és tu? E certamente, neste ponto, Jacó lembrou-se quando o seu pai, há 20 anos atrás, lhe perguntou: quem és tu, meu filho? Nessa altura ele mentiu e disse: eu sou Esaú. Mas, lutando com Deus, depois de ser transformado por Deus ao longo destes 20 anos, ao longo deste percurso difícil, Jacó percebeu que o que Deus quer é estar com o usurpador, com o mentiroso. Não interessa o pecado, interessa a relação com o seu Senhor. E então Jacó aqui diz: olha, o meu nome é Jacó. Eu sou o enganador, eu sou o usurpador, mas não te posso deixar ir sem ter a certeza de que tu me abençoas. Todos nós queremos ser abençoados por Deus. E Deus abençoou aqui Jacó. Nós sabemos que depois o seu irmão Esaú percebeu, amadureceu também ao longo daqueles 20 anos e percebeu que provavelmente agiu mal quando vendeu a sua primogenitura ao seu irmão por um prato de lentilhas. Provavelmente compreendeu que foi uma atitude errada desejar a morte do seu filho, do seu irmão, e planear a morte do seu irmão assim que o seu pai morresse. Provavelmente percebeu também que nunca mais tinha visto o seu irmão, porque a sua mãe, com medo que ele o matasse, mandou Jacó embora e ele perdeu o seu irmão. Mais tarde, ele percebeu também que a sua mãe perdeu Jacó, quem nunca mais viria. Esaú amadureceu e provavelmente Deus também abençoou Esaú nesta sua reflexão, nesta sua transformação. E nós sabemos que quando os dois irmãos se encontraram, Esaú abraçou o seu irmão Jacó e perdoou. Mas neste percurso há algo muito importante. É que quando nós somos sinceros com Deus, quando nós dizemos eu sou o enganador, quando nós nos apresentamos como realmente somos perante Deus, Deus transforma-nos. E assim, ao longo destes 20 anos, Deus transformou o enganador num príncipe de Deus, mudando o seu nome de Jacó para Israel. 20 anos de transformação, irmãos. E neste início de 2021, a pergunta que eu faço: e nós? Será que nós nos queremos apresentar perante Deus como sendo outra coisa que não somos? Como sendo um irmão, por exemplo, muito consagrado, que vem à igreja, que faz tudo e mais alguma coisa, mas que depois, por exemplo, no nosso lar, não somos dignos de ser chamados cristãos, por exemplo? Será que nós mentimos também a Deus disfarçando que está tudo bem, quando sabemos que não está? Será que nós, nesta caminhada de dificuldade do ano 2020 e do ano 2021, que continua no mesmo caminho, preferimos assumir aquilo que não somos, disfarçar o nosso interior para dar uma imagem exterior de sepulcro caiado, como dizia Jesus, mas por dentro está tudo morto? Será que vamos continuar a insistir neste comportamento? Não é isto que Deus quer. Deus, eu não me importo que tu estejas como aos sepulcros, que Jesus dizia, cheio de imundícia por dentro, cheio de pecado. Isso não me importa agora. Importa-me que tu sejas honesto comigo, sincero comigo, que te apresentes como tu estás, como tu és. Não tentes disfarçar, não tentes ser outra coisa. Nós, se queremos ser abençoados por Deus, temos que seguir este percurso que Jacó seguiu.
reclamar as promessas de Deus na nossa vida. Não te deixarei ir, não te deixarei ir sem me abençoares primeiro. Não te vou largar, Deus, se tu não me abençoares primeiro. Reconhecemos a nossa indignidade. Eu sou Jacó, o enganador, não sou Esaú. Sou eu verdadeiramente que estou perante ti. E quando Deus nos perguntar qual é o teu nome, filho, cada um de nós possa dizer, sou pecador, mas estou aqui à espera que tu me transformes num príncipe de Deus. Que o ano 2021 seja o ano da nossa transformação em príncipes de Deus. Amém.